Bom, meus amigos, espero que todos estejam bem, com saúde, felizes. E hoje eu vou falar para vocês deste livro que é Ilusões, as Aventuras de um Messias Indeciso, de Richard Bach. Também autor de Fernão Capelo Gaivota. Então, esse livro, para algumas pessoas, é um livro iniciático, no sentido de que muitas coisas que se fala aqui nesse livro, a pessoa nunca tinha ouvido falar e são muitas coisas inusitadas, diferentes, a forma como ele traz. E ele é uma continuação do livro mais conhecido, que é o Fernão Capelo Gaivota. Esse livro também vendeu bastante na década de 70. E o Fernão Capelo Gaivota é um livro que conta de uma forma metafórica que podemos chamar de a saga da evolução espiritual no ponto de vista como se fosse de uma gaivota. E já esse livro, ele traz de uma forma mais romanceada essa mesma temática, dessa descoberta desses conhecimentos, só que ele tem uma característica assim e muitas pessoas não comprariam esse livro pela capa, né? Por o livro falar de ilusões, né? E trazer esse tema um pouco controverso, né? Que é as aventuras de um Messias indeciso. Como um Messias pode ter aventuras e muito mais ser indeciso? Mas a ideia é ao ler o livro, você vai descobrindo o que esse Messias está fazendo, se ele está realmente indeciso, de quem é a indecisão, qual é a indecisão dele, se ele está indeciso. E nesse livro tem coisas muito interessantes, assim. De certa forma, ele não vai diretamente ao ponto de outros assuntos que eu falo mais, né, do tipo da Bíblia, por exemplo, só que de alguma maneira ele fala dos mesmos assuntos que a Bíblia trata. E uma coisa que tem de interessante nele, ele tem algumas coisas interessantes que eu posso dizer para vocês, mas uma que chama atenção é que aqui tem um personagem, né? Ele em algum momento ele se encontra com o Messias, né, como é chamado aqui no livro. E esse Messias, ele tem um livro chamado O Manual do Messias, Lembretes para uma Alma Avançada. E neste Manual do Messias tem muita coisa, umas frases assim muito interessantes, que a ideia é a pessoa abrir e descobrir as frases. Vou abrir aqui uma que eu abri aqui. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você o sabe. Ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Vocês são todos aprendizes, fazedores e professores. E outra coisa aqui, ó. As perguntas mais simples são as mais profundas. Onde você nasceu? Onde é o seu lar? Para onde vai? O que está fazendo? Pense sobre isso de vez em quando e observe as respostas se modificarem. Esse aqui, por exemplo, é um exercício que eu faço. Outra aqui, ó. Não existe um problema que não ofereça uma dádiva para você. Você procura os problemas porque precisa das dádivas por eles oferecidas. Isso aqui a gente que presta um pouco mais de atenção, a gente acaba descobrindo em algum momento. E além desse Manual do Messias, também ele tem encontros aqui, temas que ele traz aqui que são muito interessantes. Destaco, por exemplo, o momento em que eles se encontram com um vampiro. É muito interessante de estudar. Só estou aqui falando de coisas para incentivar quem não leu o livro ainda a ler, para a gente poder falar. Uma outra frase aqui do Manual do Messias. Valorize suas limitações e, por certo, não se livrará delas.
Imagine o universo, belo, justo e perfeito. Então tenha certeza de uma coisa: o ser o imaginou bastante melhor do que você. E interessante também, eu não vou ler, qual é a frase final do Manual do Messias. Eu considero a melhor frase do Manual do Messias é a frase final do livro, do Manual do Messias. E aí tem uma frase aqui que reflete a temática do que eu vou trazer para vocês de algo que eu vivenciei quando eu estava lendo este livro. Nunca lhe dão um desejo sem também lhe darem o poder de realizá-lo. Você pode ter de trabalhar por ele, porém. Então, tem um motivo muito especial que eu acredito que porque escolheram que a capa desse livro fosse uma pena azul, essa pena azul. E porque em algum momento do livro eles vivenciam um momento em que o Messias, né, que é o Donald, ensina para o Richard, né, o Richard ele faz o papel de narrador e protagonista do livro, né, ele ensina para ele como conseguir algo que ele queira, como usando o pensamento conseguir algo que ele queira. E a pena azul está ligada a esse momento do livro, em que ele consegue isso. Então é emblemático esse momento, por isso ela veio para a capa. E quando eu estava lendo justamente essa parte do livro, eu li esse livro numa viagem que eu fiz. Eu estava indo de ônibus do Rio para Petrópolis e lendo esse livro. E eu parei na rodoviária de Petrópolis, a rodoviária antiga, não aquela nova, e parei lá para pegar um outro ônibus para São José do Vale do Rio Preto, também na região serrana do Rio. Enquanto eu aguardava o ônibus, eu estava justamente pensando nisso, na forma como ele ensinava, de como a gente fazia quando a gente queria, vamos dizer assim, materializar um desejo, concretizar, fazer com que ele se realize. E eu resolvi testar para ver se isso funcionava, da forma como ele falou lá. E aí, eu em vez de me concentrar em algo que fosse algo que pudesse ser um bom teste para ver se eu estava fazendo direito, se eu estava aprendendo ou não, eu resolvi deixar o pensamento um pouco livre para que aquilo que eu intencionasse a fazer e não fosse uma escolha assim, muito racional. E aí, olhando isso, né, eu estava sentado lá na rodoviária, eu quis uma coisa que era difícil, que isso é típico de estudante principiante, é querer fazer os seus testes utilizando uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo simples e desafiadora, porque para eu averiguar se estava funcionando era difícil, que eu queria transmitir um pensamento para um cachorro. E eu falei, mas como? Eu fiquei pensando, como é que eu vou saber se está funcionando? Porque o cachorro pode tomar uma decisão lá da cabeça dele, como ele não fala, eu não vou saber se ele recebeu o pensamento ou não. E aí, o que acontece? Tinha um cachorro lá na rodoviária, e aí algumas pessoas passaram, alguns jovens, e começaram a mexer com o cachorro, provocar o cachorro para que o cachorro latisse. Empurrava o cachorro, chutava o cachorro. E aí eu comecei a transmitir para o cachorro o seguinte pensamento: que ele parasse de latir, se acalmasse, que aquelas pessoas iam parar de fazer aquilo com ele. E aí eu pensei nisso, me concentrei e esperei para ver se funcionou. Eu não fiquei repetindo aquele pensamento, insistindo para o cachorro, não. Simplesmente mandei e esperei para ver o que ia acontecer. E nesse momento a coisa começou a ficar meio estranha.
porque passou um bêbado, um homem que estava embriagado, e começou a falar para o cachorro exatamente a ordem que eu estava dando para o cachorro pelo pensamento. O cachorro obedeceu a ordem, parou de latir, saiu do lugar onde ele estava, veio e ficou deitado aos meus pés, próximo à cadeira onde eu estava, no chão. E o bêbado saiu de lá, começou a passar a mão, a acariciar o cachorro e começou a falar desse jeito comigo. Deus é tão bom, Ele criou a terra, colocou muitas coisas boas na terra, a água, o ar, os alimentos. Deus criou a terra para ser um paraíso para a humanidade. Tudo que o homem precisa para ser feliz, ele encontra. Deus não deixou faltar nada. Porém, o homem transforma a terra no inferno. E aí ele diz, por exemplo, quando eu saio para beber, eu acho aquilo muito bom. Só que no dia seguinte, quando eu estou caído na rua, que eu lembro que eu deixei uma mulher e 5 filhos passando fome e gastei meu salário no bar, a minha vida se transforma no inferno. E ele começou dizendo assim, só vai haver paz no mundo o dia em que o pai ensinar para o filho. Porque a paz tem que ser transmitida assim. Então, eu quero que hoje o Senhor, ele está falando comigo, o Senhor, ao chegar à sua casa, reúna a sua família na mesa de jantar e fale para eles a respeito da paz. E aí, nesse momento, eu disse para ele, mas eu não sou casado. E aí ele me repreendeu. Ele falou assim, você me fez falar isso tudo e não é casado? Você está perdendo o seu tempo. E aí, nesse momento, o ônibus que eu estava esperando chegou. Coincidentemente, chamava-se Viação Progresso, o nome da empresa. E aí, ele falou assim para mim, eu desejo que Jesus possa nascer no seu coração todos os dias e que a Virgem Maria, que é a nossa verdadeira mãe, te acompanhe por onde você for. E aí nessa hora chegou um outro bêbado embriagado, apontou o dedo para mim, em tom de chamando minha atenção, e falou assim, ela é a nossa verdadeira mãe, ouviu? E aí eu só balancei a cabeça, eu não estava já mais conseguindo responder nada. E aí eu peguei o ônibus e fui meditando sobre aquilo. E eu, nesse momento, eu não estava assim, num ritmo muito direcionado para isso. Mas eu percebi uma coisa interessante, que nessa história de querer concretizar um pensamento e materializar, a gente pode procurar uma coisa e, na verdade, receber justamente o que a gente precisa. Mas a nossa concentração às vezes estava em outra coisa e o que vem é uma coisa que a gente precisa. E aí, a partir desse momento, eu comecei a me aprumar, comecei a me direcionar para isso. Houve alguns percalços, não foi uma coisa assim instantânea,
mas eu consegui. E aí, por isso que eu disse que é como eu encontrei a minha pena azul, que foi uma coisa que eu vivi dentro disso aí. E por que desse leão que está aí, né, desenhado? Porque encontrei hoje minha esposa, Juliana, hoje tem 2 filhos. Eu procuro lembrar do que essa pessoa me aconselhou, que é um ditado que no interior a gente ouve, né? Que às vezes um conselho pode vir até de um bêbado, mas normalmente a gente espera uma frase curtinha e não essa doutrinação inteira que eu recebi. E, e este leão é um quadro que eu pintei em homenagem à minha esposa, por isso que eu coloquei ele aqui como a minha pena azul que eu encontrei. E hoje a gente tem 2 filhos, a Sucene e o Augusto, temos uma família e procuramos fazer isso, falar da paz para que haja essa transmissão da paz, como ele disse, né, que é a única maneira de ter paz na humanidade. É isso, espero que vocês aproveitem. Se quiserem ler o livro, a gente depois pode conversar mais sobre as outras partes do livro, do Manual do Messias e do livro Ilusões, né, que ele tem outras coisas interessantes também, do mesmo jeito que ele ensina como que a gente faz para trazer algo que a gente quer trazer para nossa vida, ele fala de como tirar algo que a gente queira tirar também. Mas é um livro, né? A gente tem que entender isso. E é muito interessante também, se vocês quiserem pesquisar a história de como ele escreveu esses livros, tanto Fernão Capelo Gaivota como o livro Ilusões. A história é interessante, a história do escritor também. E é isso. Até mais.